Olá, meu colofé a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Candomblé Sem Fronteiras, e hoje eu gostaria de abordar o tema sobre iniciação dentro do culto tradicional de matriz africana. A gente tem muitas deturpações, né, que muitas pessoas colocam, dizendo que se você não fizer o santo, você vai morrer, se você não fizer o santo, seus caminhos não vão se abrir, se você não fizer o santo, ou seja, vai te trazer muitas adversidades. Eu, com Bônus Orunderigi de Azonsu, não entendo dessa maneira. Entendo que o culto tradicional de matriz africana é algo que você se apaixona, é algo que você sente uma confiança, é algo que você tem a necessidade de fazer parte, mas por livre, espontânea vontade, nada por opressão. Eu não consigo acreditar que essa divindade, ela venha te obrigar, interferir no seu livre-arbítrio, né, para que você se inicie dentro do candomblé, diferente de qual segmento, seja Angola, Queto e Jeje. Eu acredito que Vodun, Orixá, Inquice é amor, né, devoção, a tranquilidade que ele nos passa, a energia boa que nos faz termos a conscientização do que é certo, do que é errado. Então eu vejo dessa maneira. Eu vejo as pessoas se batizando dentro do catolicismo e ali inicia um processo iniciatório dentro desse segmento religioso. Assim acontece dentro do Evangelho, onde a pessoa ela se batiza nas águas, ela tem um contato com o Divino Espírito Santo, né? A denominação como eles colocam, e ali você tem de uma certa parte um desenvolvimento, né, mediúnico, e a pessoa chega a um ponto de ela falar em línguas, né, dentro daquele segmento, dentro daquela filosofia. E dentro do candomblé eu acredito da mesma maneira, eu acredito assim também na Umbanda. Quando as pessoas dizem, né, se você não se iniciar, o Orixá ele vai te cobrar, o Orixá ele vai te punir, eu acredito e eu entendo que um sacerdote preparado ele tem que passar o que é a espiritualidade primeiramente. O que a espiritualidade ela pode te proporcionar para a sua vida, quais são os benefícios que ela pode te trazer e de contrapartida as situações que ela pode te prejudicar se você não cumprir com essa ritualística, perfeito? Eu entendo que a iniciação seja algo que tenha que partir de dentro para fora, né? O querer, ou de repente entrar dentro de uma festividade do candomblé e sentir a necessidade de fazer parte daquela situação, daquela ritualística, indiferente qual a condição que você se encontra, seja se você esteja com um problema de saúde, um problema financeiro, um problema afetivo. Eu acho que as suas particularidades dentro do seu pessoal, ela não cabe muito dentro dessa parte religiosa na escolha que você vai fazer. Você não escolhe você ter um relacionamento porque essa pessoa ela é rica, você não escolhe, você me entende? Eu vejo que você atrai por aquela pessoa, né? Pela companhia, por muitas coisas no dia a dia, não necessariamente o que ela pode te oferecer, né? Não trata-se de um interesse. Então eu vejo muitas pessoas que procuram ter uma diversidade muito grande na vida, e essas pessoas procuram a espiritualidade como se fosse a salvação. Eu vejo pessoas que cometem erros durante anos e anos e anos e anos de maneira repetitiva. De repente ela acha, porque ela entrou dentro de um espaço religioso, de Umbanda, que tudo vai se resolver. Ela acha que ela vai entrar dentro do candomblé, vai iniciar o santo e tudo vai se resolver. Não, não vai. Tem um processo para tudo isso acontecer. Tem um processo de adaptação, tem um processo de aprendizado e tem um processo para você colocar em prática toda a liturgia que você aprendeu. Nada é do dia para a noite, ninguém nasce do dia para a noite. Até uma iniciação, ela tem uns dias para isso se acontecer. E eu acredito que a espiritualidade, seja qual denominação for, evangélica, catolicismo, evangélica, budista, messiânica, eu acho que a parte religiosa ela entra dentro da sua vida para transformar você em uma pessoa melhor. Você ser transformada num ser humano melhor. Então eu acredito que a espiritualidade, quando ela está presente na sua vida, você se policia mais, porque você passa a ser mais caridoso, você
passa a se preocupar com uma sociedade, com a humanidade de uma forma geral. Uma pessoa está com alguma dificuldade, você, religioso, você sente a necessidade de ajudar aquela pessoa, seja no trabalho espiritual, seja numa conversa, seja ajudando uma parte financeira, seja abraçando, né, seja suprindo qualquer necessidade que ela precise naquele momento. Então eu acredito que a espiritualidade, a parte religiosa, ela vem de dentro para fora. Então você tem que se restaurar internamente para você poder proporcionar boas coisas. Então às vezes eu vejo muitas pessoas iniciando dentro do candomblé de maneira antecipada, pessoas sem condição psicológica, sem condição financeira, e isso acaba acarretando um problema maior lá na frente, tá? E a culpa disso é do sacerdote, porque o sacerdote, a função dele é direcionar os seus filhos de santo. Eu vejo muita gente desempregada e que o pai de santo, ele diz assim: você tem que iniciar um santo, por isso que você está desempregado. Ah, você está doente, você não fez o santo, por isso que você está doente. Então coloca tantas situações forçadas que a pessoa se encontra. Um cara que está desempregado, ele não tem uma condição de assumir uma responsabilidade financeira para poder fazer seu santo. Ele não consegue pagar a mão do pai de santo, ele não consegue comprar as particularidades do santo, ele não consegue comprar o bicho, ele não consegue comprar roupa, ele não consegue bancar a festa, ele não consegue um monte de situação. Então como que um sacerdote ele pode jogar um jogo e ali ele apontar que essa pessoa desempregada, ela está nessa situação porque simplesmente ela não fez o santo, e o pai de santo ele vai sugerir que essa pessoa se inicie no candomblé. E eu vou perguntar, esse pai de santo ele vai arcar com toda a despesa desse iniciado? Acredito que não. Então o pai de santo ele não vai bancar toda a situação para a pessoa ser iniciada, então a pessoa ela não vai se iniciar. Então meu pai, do Hotel Cidinho de Olissácio, ele me deu uma filosofia bem diferenciada, que é tratar seus filhos e ver quais são as necessidades verdadeiras de cada um. E cada um tem a sua particularidade. Uma pessoa precisa de uma parte afetiva, porque ela se sente menos amada, e aí ela cria um monte de barreiras. Uma pessoa ela tem uma dificuldade no trabalho e cria-se várias dificuldades. Então dentro da minha casa, e como era na casa do meu pai, primeiramente, antes de a gente falar de iniciação, a gente vê a verdadeira necessidade que a pessoa está precisando, tá? Ela tem que ter esse compreendimento. Se uma pessoa está desequilibrada emocionalmente, você tem que equilibrar ela emocionalmente para que ela entenda como que a espiritualidade pode trazer uma benfeitoria para ela, como que ela pode agregar na sua vida. Porque se uma pessoa está desequilibrada emocionalmente, psicologicamente, ela vai entrar dentro do roncó, ela não vai canalizar aquela energia, ela não vai sentir a vibração, porque a cabeça dela está lá fora. Ela não está dentro da parte religiosa. Não adianta eu fazer um monte de ebó, que ebó limpa a parte externa, ela limpa toda a negatividade. Mas e a parte mal resolvida que você se encontra? Esse ebó ele não supre essa situação. Se você está com uma conta de água, uma conta de luz atrasada, um monte de aluguel, eu coloco você dentro de um roncó para iniciar você dentro do culto tradicional de matriz africana, você pode estar com bem-estar, a energia é boa, mas a cabeça está, puta, eu não paguei a água, não paguei a conta de luz, quando eu sair daqui vai cortar, quando eu sair daqui não vou ter água, não vou ter luz, quando eu sair daqui, será que vai estar disponível? Ou eu vou perder o local onde que eu pago aluguel? Essa situação o ebó não resolve. Então, antes de adentrar dentro de um roncó, dentro de um quarto sagrado, a pessoa ela tem que estar muito bem segura. Então acho que existe tempo para você se iniciar uma pessoa dentro do santo, sim. Eu acho que ele tem um percurso a percorrer que te traga sustentabilidade para que quando chegar o momento você fala, não, agora eu estou preparado 100% para me dedicar para o meu sagrado, para participar dos 21 dias do processo de iniciação, para me cumprir os meus 3 meses de preceito e assim por diante. Então eu acredito dessa forma, eu tenho que suprir primeiramente a necessidade material daquela pessoa para depois eu começar a atrelar algumas situações espirituais. Uma pessoa que ela tem dificuldade, ela não vai conseguir absorver todo o fundamento, todo o conhecimento que eu passo para ela, porque a cabeça dela está lá fora. Ela não vai ela vai estar presente de corpo, mas não de mente, a mente vai estar longe.
Então, eu convido as pessoas para fazer parte da minha casa, para que as pessoas conheçam espiritualidade, para que as pessoas estudem espiritualidade, para que as pessoas tenham a percepção do que é certo, do que é errado, para que as pessoas transformem a sua vida a cada dia melhor, que elas se tornem seres humanos melhores, que a cada dia ela vai consertando seus erros e a espiritualidade vai crescendo de maneira natural. Então, eu acredito que a pessoa ela precisa estar dentro do espaço religioso, seja qual denominação for, para que ela cresça espiritualmente e essa sustentabilidade espiritual possa fazer transformação na vida das pessoas. E aí eu digo que começa a funcionar a sua espiritualidade. Mas entrar e esperar e ter um processo iniciatório e achar que tudo vai mudar, você vai causar algumas dificuldades. Porque a espiritualidade ela tem um tempo para arrumar muitas coisas que você fez errado também. Você como ser humano, você tem que crescer, você tem que parar de errar, para que você não tenha situações negativas na sua vida. Então eu entendo e eu sempre aconselho que as pessoas, quando vão se iniciar, que elas adentrem dentro de uma casa, permaneçam numa assistência, vai observando, vai aprendendo, vai estudando, observar o que o sacerdote ele pode contribuir para você, se esse sacerdote ele tem postura religiosa, procurar saber de onde que veio esse sacerdote para que você não se engane, para que você não caia na mão de um oportunista. Então tem todo um processo. E quando você começar a se organizar, a participar, um exemplo de um xirê, quando você participar das festividades dentro do candomblé, quando você tiver na assistência participar de um passe, de fazer um trabalho espiritual, se dedique ao máximo, se empenhe para conhecer a espiritualidade, porque é aquilo que você vai fazer parte. Então, você tem que saber o que a parte religiosa ela vai te cobrar de você como religioso. Tá? E você vai saber se tudo isso que a parte religiosa ela te cobra, se você realmente pode oferecer para ela de maneira natural, sem fazer um sacrifício na sua vida, sem causar transtorno na sua vida. Então a espiritualidade, você tem que observar o que a espiritualidade ela pode te oferecer e o que você pode oferecer para a espiritualidade para entrar numa comunhão e as coisas passarem a acontecer de maneira natural. Perfeito? Então eu entendo que esse seja o processo iniciatório de primeira mão. Você conhecer o barracão onde você está indo, você conhecer o Pai de Santo, você estudar, entender porque acende uma vela, porque se canta uma cantiga, porque toca um atabaque, porque se faz um padê, porque tem a necessidade de fazer isso, porque não pode fazer aquilo. Primeiramente, trazer uma sustentabilidade para você, no termo religioso. É a primeira parte. O que vai acontecer, quem vai determinar o santo. O santo sabe o momento certo e a hora certa para você iniciar dentro do culto tradicional de matriz africana ou dentro de um espaço religioso umbandista. O espírito ele sabe a hora certa de manifestar e começar a organizar para que você tenha manifestações positivas, transformando o erro em oportunidade de novos acertos. Então essa concepção que eu entendo, é assim que foi me apresentado a parte religiosa, é por amor. E muita gente fala assim, se você não vai pelo amor, você vai pela dor. Me desculpa, eu vou pelo amor. Eu vou pelo amor. Nada me obriga a fazer nada. Eu tenho o meu livre-arbítrio de escolha. E eu não posso ficar atrelado ou à mercê de qualquer energia onde eu não me sinta à vontade, onde que dentro do meu coração eu não entendo que eu tenho que fazer parte daquela casa, e o dirigente espiritual, o sacerdote, diz, você tem que estar aqui dentro, senão a sua vida não vai funcionar. Porque o que funciona internamente, eu tenho que entender essa situação. Eu tenho que entender, eu tenho que me sentir à vontade ao ponto de dizer assim, puta, eu sinto a necessidade de me tornar um religioso, de fazer parte dentro dessa corrente mediúnica, de fazer parte desse xirê, dessa ritualística toda. Eu tenho que querer isso. E eu tenho que aceitar, eu tenho que ver o orixá como uma energia que vai me acrescentar na minha vida, onde que ele vai me direcionar, onde que ele vai mostrar e onde ele vai me pontuar onde eu estou errando e fazer com que eu tenha acertos. Agora, se o orixá aponta para mim, você tem que me amar, fica aquele negócio meio, aquela utopia. E eu vejo muitos sacerdotes usufruindo, né,
mexendo com a parte psicológica da pessoa para que a pessoa se inicie. Se você não iniciar no santo, você vai morrer. Não vai morrer, porque eu tenho um livre-arbítrio de aceitar ou não que esse espírito faça parte da minha vida. Entende? Então, esse é o princípio. Vamos adentrar na parte iniciatória. Eu tenho um grupo de WhatsApp onde as pessoas elas dão sugestão para temas de vídeo, para que eu possa gravar e trazer essa desmistificação do que é certo, do que é errado. E no último bate-papo que tivemos no grupo do WhatsApp, as pessoas falam assim: Doté, fala sobre o tema, sobre a iniciação, o porquê de demorar tanto dia recolhido, por que tanto tempo? Então vamos lá. O processo iniciatório dentro do culto de tradição de matriz africana, conhecido como candomblé, criado aqui no Brasil, ela tem várias ritualísticas. E um exemplo, você come um alimento, ele tem um tempo para fazer a digestão. Para que você coma o outro, e ele tenha tempo para fazer a digestão. Quando você começa a diferenciar vários tipos de alimento, você tem um processo mais demorado de digestão. E a espiritualidade é a mesma situação. Então, um exemplo, uma pessoa ela vai se iniciar, ela tem uma quantidade de ebós para ser tirado de toda a negatividade que ela vem vivenciando, que ela vem atraindo. Então, primeiramente, você tem que tirar uma sequência de ebós, para que esse corpo ele fique limpo, para que você consiga adentrar dentro do quarto sagrado. Perfeito? Depois você tem a questão da obori, de alimentar o seu ori. Porque o ori, ele fica fraco, as pessoas ficam em dúvida, as pessoas ficam indecisas. Então alimentar o ori é para poder fortificar essa cabeça, para que você tenha um pensamento mais forte, mais determinado. E um exemplo, para você dar um bori, ele praticamente demora 3 dias. Ou seja, você dá o que comer para a cabeça, você faz a louvação e depois você tem o tempo para suspender, para retirar essas comidas dentro do quarto. Tem um processo para isso, ou seja, demora de repente 3 dias, dependendo de cada nação. Então, você viu que já perdeu 3 dias. Você tem os banhos noturnos, você tem a caída, né, do currã, a caída do cabelo, tem a parte que você tira na tesoura para depois vir com a navalha. Então tem um processo que você tira o cabelo para você montar a cabeça, para montar o ibaori, montar a cabeça, onde sua cabeça alimenta, né? E isso é uma das partes. Depois tem outro processo da navalha, de você tirar o cabelo. Você tem um processo de montar o santo, você tem um processo de alimentar, você tem um processo de pegar as folhas, você tem um processo de outros ebós, você tem processo de apresentação, de apresentar o seu ori para determinado orixá, para determinado orixá e para determinado orixá. E tudo isso tem tempo para acontecer, senão uma coisa atropela no outro. Não é simplesmente entrar dentro do roncó, dentro de um quarto e fazer tudo. Então, essa demora, esse respeito a esses dias é justamente isso. Tem tempo para se fazer cada coisa. Cada fundamentação, ela tem um tempo de começar, a duração e o término. Quando termina, começa um outro processo. E aí tem o início, meio e fim. E aí começa outro processo. Então, dentro de uma iniciação, existem vários processos, várias ritualísticas, várias fundamentações a serem cumpridos. Então, isso praticamente dá prazo de 21 dias, fazendo tudo certinho, organizando, respeitando o início, meio e fim de um ato para começar um ato. Então, ele tem praticamente a durabilidade de 21 dias. Hoje eu vejo muitas pessoas iniciando em 7, em 14, e é contraditório, porque eu com 21 dias, tudo já é corrido. As coisas para o processo iniciatório de início, meio e fim, quase não dá para fazer em 21 dias. E de repente eu vejo uma pessoa, um exemplo, para você fazer um orô, a imolação do animal, são 3 dias. Para você fazer o bori, são mais 3 dias. Já se perdeu 6 dias. E aí tem que ter um espaço de um para outro. E o espaço de um bori é praticamente no começo, e o montar o aguidazão, montar o santo, ele é quase um processo quase lá no final. E aí você fala assim, pô, como que
Se um demora 3 dias para fazer um bori, demora mais 3 dias para poder fazer o orô, e aí precisa um dia para montar o santo, tem o outro dia para poder afiar, e aí depois tem o anahunó, que é o oró, que são mais 3 dias. Aí você já perdeu 5, aí você pega mais 3 do bori, são 8 dias. Como que uma pessoa consegue fazer em 7? Fora tirar cabelo, abrir cura, fazer fundamentação, apresentar você para as divindades da casa, como dentro do jeje, fazer os sacramentos, apresentar para Bessem, apresentar para Sobô, apresentar para Zansu, tem todas essas particularidades. Aí você tem a montagem do Ogdazão, montar o santo, imolação, fazer a comida, temperar axé, tudo isso tem um processo, então você não consegue diminuir, reduzir esse dia, porque quem diminui esse dia, ele atropela e não respeita. Um exemplo, 3 dias que precisa esperar o bori. Ele faz o bori num dia, no dia seguinte já faz outro ato, ou seja, ele atropelou 2 dias, ele não respeitou aquela cabeça. Aquela cabeça ela não vai conseguir ser alimentada corretamente, aquela cabeça ela não vai estar fortalecida corretamente. Esses são atos que precisam ser respeitados. Depois tem os 3 meses de preceito, que são os 3 meses de quelê, os 3 meses de croquê. Esse croquê, na verdade, é o voto que você faz com a divindade. Tá? É o voto que você faz com a divindade para você manter a fundamentação, para ser respeitado tudo aquilo que foi feito nos 21 dias. Isso se chama o preceito, ou seja, você está cumprindo o preceito para aquele santo, e a partir daquele preceito, esse santo ele tem a responsabilidade com a sua pessoa. Então, exemplo, são 3 meses de preceito, e isso nos traz muita diversidade, né? Porque a pessoa não pode fazer um monte de situações, né? Umas são balela, que realmente não funciona, uns representam, faz um teatro daquilo que acontecia na senzala, só que isso não é fundamento. Aquilo era uma situação que as pessoas vivenciavam. A vivência é diferente de fundamento de orixá, e eu vejo muitas coisas como comer com colher, comer com a mão, e eu já falei em um vídeo sobre falta de higiene, um monte de situação. Então eu vejo o que é fundamento e aquilo que não é. Quando a pessoa ela cumpre 3 meses de preceito, ela tira o quelê, ela dá o que comer para aquele quelê, porque ela cumpriu necessariamente com a fundamentação. Ela se cumpriu o preceito para aquela entidade, para aquela divindade. Então aquela divindade, a partir dali, ela tem uma responsabilidade, porque você cumpriu o preceito para essa divindade. Quando você não cumpre o preceito, você corta um laço, você corta literalmente o laço. Ou seja, você não cumpriu o preceito. Se você não cumpriu o preceito, se você burlou, se você fez alguma coisa que não poderia, você está quebrando esse preceito. Então essa espiritualidade, ela automaticamente quebra a responsabilidade que ela tem com você. Então você vai ver muitas pessoas que iniciam dentro do candomblé, não se cumpre um preceito, a pessoa tem dificuldade para o resto da vida. Ou seja, ela não cumpriu o mínimo para a sua divindade. Por isso que aí tem que voltar lá no início, de a pessoa estar preparada, você preparar a pessoa que ela entre dentro do Roncó, que ela passe por todos os atos, para que depois ela se cumpra os 3 meses de preceito, para que ela não tenha dificuldade. Iniciação uma vez só, você só nasce uma vez. Não nasce a segunda, não nasce a terceira, não nasce a quarta. Se fez besteira na primeira, não tem como arrumar na segunda, porque não tem uma iniciação. Então eu digo, tenho responsabilidade ao se iniciar no santo, ver se você tem condição de cumprir tudo que vai ser exigido para você. Para nesse percurso, você de repente dá algumas coisas erradas e fala, puta, eu não vou conseguir cumprir. E aí ferrou. E aí literalmente ferrou, porque é o seu nascimento. Ou você nasce certo, ou você nasce errado. Se você nascer certo, a divindade ela vai ser sempre presente na sua vida, te trazendo sustentabilidade, trazendo paz, trazendo equilíbrio, não mudança na sua vida. Quem muda na sua vida é você, é a sua capacidade. O santo ele te dá caminho. Se você vai conseguir caminhar e ter sucesso, é a sua capacidade e não está atrelado com o santo. Muita gente coloca responsabilidade no santo. Eu fiz santo e a minha vida continua a mesma merda. Eu fiz santo e eu tenho problema de saúde. Se você tem problema de saúde, é coisa de corpo, não é coisa de santo. Se você está desempregado, é coisa da sua capacidade, não coisa do santo. Não é o santo que trabalha. Não é o santo que vai fazer as coisas para você. Muita gente não estuda, muita gente não tem o 2º grau completo, não se preocupou com estudar e fala assim, eu não consigo um emprego bom. Você vai fazer o santo 20 vezes, você vai iniciar em Fá, ou em Vodum, em Kiss, ou Orixá,
E isso não vai suprir o segundo grau completo para que você esteja apto para um trabalho bom. Então você tem que desmistificar e parar de cobrar o santo porque você não estudou, porque você não fez um monte de coisa. O cara não estudou a vida toda. E hoje, para você ter um trabalho decente, né, ou um trabalho que mate a sua fome, primeiramente você tem que ter uma escolaridade com segundo grau completo, senão você não serve nem para ser bicheiro. Essa é a parte básica, tirando a espiritualidade. Aí o cara não cumpriu o segundo grau completo, não tem escolaridade, ele não consegue estar apto a prestar serviço, a entrar dentro de uma empresa, porque eles vão exigir um grau de escolaridade e você não tem. E aí a culpa é do seu santo? Quem tinha que ter estudado é você, não o santo. O santo não precisa estudar. Então, as pessoas têm que parar de atrelar tudo que acontece na sua vida. Ah, mas é o santo. Ah, então agora eu estou passando fome. Está passando fome porque você não está trabalhando. Ah, mas os caminhos estão difíceis. Está difícil porque você não tem capacidade de superar. Simples assim. O santo não tem nada a ver com isso. O santo, ele entra na sua vida para fazer você uma pessoa melhor. E quando ele faz de você uma pessoa melhor, você vai crescendo como um ser humano e as coisas passam a acontecer na sua vida. Isso que é espiritualidade. Não faça santo achando que você vai ficar rico, que não vai acontecer isso. Não faça santo que sua vida vai virar mil maravilhas. Você tem um predestino. Olho do Mar, Maldiçá, ele traçou um destino para você cumprir, que isso está atrelado com a sua evolução espiritual. Nem santo, nem Kiss, nem Exu, nem Pombagira, ele vai antecipar essa situação para você. Vai fazer você sair fora do percurso. Ele pode fazer você não sofrer tanto. Sabe por quê? Porque você vai ser uma pessoa mais inteligente. Você vai observar as coisas com mais clareza. E quando acontece isso, você deixa de cometer muitos erros. E aí a sua vida passa a evoluir. O santo é isso. Então eu queria falar referente sobre esses dias. Então esses dias está atrelado à fundamentação, à ritualística. É um processo. Você vai entrar numa empresa, você passa 3 meses para observar se você vai ser efetivado. E aí você começa montando a peça. Amanhã você começa a contar a peça, depois da manhã você começa a separar as peças, ou seja, você vai evoluindo dentro de uma empresa. E assim acontece dentro do Roncó, a mesma situação, você vai evoluindo de grau a grau. Você cumpre um preceito, depois você cumpre outro, você cumpre outro, e assim por diante, para se cumprir um ciclo, tá? Onde ele tem início, meio e fim. E a iniciação tem essa situação de 21 dias, de 3 meses de preceito. Hoje entendo que algumas coisas precisam ser observadas, porque não dá para você ficar 3 meses, não dá para você ficar 90 dias, né, afastado de uma empresa. Ninguém vai permitir isso para você cumprir o preceito. E para você cumprir o preceito estando dentro de uma empresa, eu acho de tamanha dificuldade. Então algumas coisas dentro desse preceito, eu acredito que ele precisa ser adaptado sim. Porque hoje as pessoas não podem ficar 4 meses desempregadas, não tem como. Imagina você chegar, você está numa multifuncional, você fala assim, vou iniciar meu santo, e é para você ficar 4 meses de férias. Vai despedir você. E se você despedir, você não ganha. Se você não ganha, você não compra as coisas do santo. Não traz sustentabilidade nem para você, e muito menos para o santo. Então eu acredito que algumas ritualísticas dentro desses preceitos, ele precisa se adaptar. E o mais importante, antigamente, quando se fazia santo, ficava 1 ano sem virar de Egum. A pessoa que tem caminho com Pombagira, com Exu, com Caboclo, com Preto Velho, ela ficava 1 ano sem virar, né, nesses Egum, nessa morte. Porque quando você inicia o seu santo, quando você se inicia, você é atrelado à vida. A divindade é o elemento natural, uma água, um vento, uma pedra, uma folha. Então a gente fala de elemento natural. Então esse elemento que é a vida, quando você faz os ebós, é justamente para afastar todo Egum, tudo que é morto, que fica à sua volta, para ele se afastar, para você ser apresentado para a vida e você nascer. Né? Ninguém nasce com a morte, todo mundo nasce com a vida. Então a vida é o orixá, é o vodum, é o inquice. Então o santo, ele exige que você cumpra pelo menos 1 ano. Na verdade o santo, ele exige que você nunca mais tivesse contato com o morto, somente com vida. Mas tem muita gente que vem de Umbanda, tem muita gente que tem um carinho pela sua espiritualidade e não quer abrir mão. Porém, elas têm que entender que quanto mais você incorpora Egum, mais você afasta o orixá de você. Tá? Por vários fundamentos, assim por diante, eu vou gravar
num outro vídeo falando sobre essa fundamentação, o que faz o orixá ele se afastar do seu corpo. Espero que vocês tenham gostado, referente sobre a iniciação dentro do culto tradicional de matriz africana e entender o porquê desses 21 dias, por causa desses 3 meses e assim por diante. Tá bom, pessoal? Um grande beijo no coração. Não esqueça de dar um like no nosso canal e assista o nosso próximo vídeo. E não esqueçam de compartilhar o nosso canal Odara Candomblé Sem Fronteiras. Tá bom, pessoal? Um beijo no coração, que meu Pai Azansu abençoe a todos. Fica com Deus.